5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora tem mudanças de personalidade aí. Deus vai falar sobre mudanças de personalidade. Por que Deus está falando dessa forma em Provérbios capítulo 3? Existem enganos que surgem dentro de nós, que nos leva a não, aleluia, reconhecer que estamos errados. Você está errando na presença de Deus e muitas das vezes você não consegue ver isso como um erro, a sua atitude. Seja no falar, seja no pensar, seja no agir, certo? E aí você não, fazendo um reparo, uma análise daquilo que você falou, daquilo que você fez, da forma como você agiu, você continua. Hoje você está convicto e hoje você está consciente de que seguir a Jesus tem que ter um coração aberto e puro. Mas amanhã você já não pode estar pensando dessa maneira. Ou daqui a pouco você pode aceitar qualquer coisa dentro da sua vida que pode impedir a sua intimidade com o Espírito Santo. Como aceitar uma mentira, uma ironia, um deboche, um pecado. Participar, aceitar. Por que Deus nos adverte sobre isso? Porque nós temos que ter o cuidado de permanecer na presença de Deus e sermos fiéis na presença do Senhor. No verso 5, Deus fala para a gente não se estribar, amém? Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Eu acabei de falar para vocês, é você errar e achando que não está errando. É você dar continuidade ao erro e achar que está tendo aceitação pela parte do Senhor. Eu quero falar para você que não está. Eu quero falar para você que está errado, que não é dessa forma. Por isso que a palavra de Deus fala: analisa-se o homem a si mesmo. Devemos analisar: olha, hoje eu falei mal de fulano, hoje eu pensei mal, tomei comportamento mal, então eu vou orar. Vou pedir Jesus perdão pelos meus pecados. Ora, Jesus ele não diz assim: filhinhos, porventura não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Então, amados, existem várias mudanças de pensamentos dentro de nós, que nos traz um conflito na nossa carreira da fé, que nos leva a se encalhar na nossa caminhada. Então aqui Jesus diz no versículo 7 assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Outra advertência que Deus manda a gente tomar cuidado, para a gente não tropeçar com os nossos próprios pés, para a gente não vacilar e cair com nossos erros e depois falar assim: não, mas isso tá certo, né? Não chegou sobre nós uma correção de imediata da parte de Deus e a gente acha que podemos continuar da mesma forma, porque não houve como é que eu posso falar assim, uma provação de imediato. Ora, amados, a palavra de Deus não diz que daquilo que a gente plantar a gente vai colher? Uma hora a gente vai ter um acerto de conta, uma hora a gente vai ter que parar para sermos forjados de verdade. Deus, ele expulsa demônio, expulsa. Deus tem poder para expulsar demônio. Mas demônio é demônio, natureza é natureza. Demônio é demônio, caráter é caráter. Demônio é demônio, personalidade personalidade. Caráter, natureza, faz parte do ser humano. Não tem nada a ver com demônio. Então a gente tem que separar as coisas. A gente tem que nos analisar e ver aonde que a nossa natureza ainda não está sendo trabalhada. Onde precisa ser trabalhada. Porque Deus, ele quer nos forjar, mas a gente tem que deixar isso acontecer. A gente tem que deixar Deus trabalhar em nós. Fala: não, Deus não me quer assim, então eu não vou ser assim. Não, Deus, isso não agrada a Deus porque as escrituras sagradas estão me ensinando, então eu vou renunciar isto. Por isso que nós devemos estar lendo a palavra todos os dias. Porque a palavra de Deus nos ensina a sermos servos de Deus. A palavra de Deus nos ensina a buscar o poder de Deus de forma correta. A gente pode direto buscar o poder de Deus. Mas mesmo nessa busca a gente pode cometer erro. Até por se achar que somos certos demais. Usar a palavra de Deus
com abuso de poder, lançar palavras de forma errada, ensinando de forma errada. Ora, eu tenho poder, Deus me deu o poder, mas agora como que eu vou usar esse poder que Deus me deu? Eu vou atacar o meu próximo? Eu vou amaldiçoar o meu próximo? Eu vou me achar melhor do que o meu próximo? Então, a minha personalidade, o meu caráter, ele ainda está precisando ser forjado. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Aleluia, não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Sabe o que é isso? Deus, ele só expulsa demônios quando há verdadeiramente arrependimento e fé no nosso coração. O pecado, ele traz para nós uma tranquilidade, um prazer, que para abandonar isso, para pôr isso para fora, é preciso verdadeiramente haver uma renúncia, amém? Diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 37, aleluia, disse-lhes, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pera lá, Pilatos fez uma pergunta para o Senhor. Pilatos disse, tu és o rei? Jesus, ele disse, tu dizes. Mas logo Jesus afirmou. Ele não negou o seu trono. Jesus não negou a sua glória. Ele não negou a sua majestade. Ainda preso, sendo espancado e julgado como um malfeitor, ele não negou a sua glória. Ele disse para Pilatos desta forma, aleluia, eu sou o rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. É isso que Jesus quer que confessamos, que ele existe na nossa vida. Jesus, ele quer que a gente confesse a ele pela manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. Não, Deus é poderoso, Deus ele é juiz, Deus ele é médico, Deus ele é advogado, Deus ele é o dono do universo, Deus, ele se faz presente na minha vida. É isso que Deus quer, uma adoração, uma confissão, um testemunho. E quando isso não acontece dentro de nós, é porque nós temos mudanças de pensamento e personalidade. Quando nós já somos formados, dentro dessa formação, a gente confessa a Deus o tempo todo na nossa vida. Um exemplo, nas nossas dificuldades. A gente não murmura. Nas nossas alegrias a gente não trai. No nosso sentimento a gente não muda. Um dia está frio, outro dia está revoltado. Isso Deus está falando de personalidade, Ele não está falando de demônio. Ele está falando da nossa formação. Então vamos lá. Aí Jesus ele afirmou que ele era o rei dos reis. E ele confessou mais, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amados, olha a tribulação que nós estamos passando. O amor de muitos tem se esfriado. Muitos se desviou da fé. Muitos abandonou o evangelho, mas o Senhor ele diz assim, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Deus está falando, todo aquele que é meu não se desvia para a mentira. Isso é personalidade. Não existe hoje eu estar bem e amanhã eu estar atacando pedra no céu. Não existe hoje eu estar alegre e amanhã eu falar assim, não, eu não vou na igreja não, porque eu não estou me sentindo bem. Ah, eu tenho ouvido a palavra, mas não tem surgido efeito na minha vida. Ah, eu tenho recebido oração com o irmão, a irmã profetizou, mas eu não estou vendo nada acontecer. Vocês estão entendendo que quando a gente ama a Deus, quando a gente é de Deus, a gente não se desvia para a mentira em questão de mudança de pensamento e personalidade. Pronto, a palavra hoje é mudança de personalidade. Entendeu, amados? Que muitos males sobrevêm sobre a minha vida e a sua vida por causa de nós mesmos, como eu preguei em Joel. Joel teve que ver Deus de uma forma mais especial. E aí eles teve que passar por uma prova de fome.
para reconhecer a Deus. O povo do passado, da antiga aliança, eles geralmente invocavam a Deus com mais força, com mais amor, quando eles estavam lá na prova, voltando para a escravidão, servindo a outros países, sendo humilhados. Aí eles reconheciam que Deus tinha sido libertador deles, que Deus tinha abrido o mar. Mudança de personalidade. Será que eu só vou aprender a amar a Deus na luta, sendo envergonhada, passando fome? Será que eu só vou aprender a amar a Deus tendo que trair a Deus primeiro, sendo levada em cativeiro, sendo surrada? Então, amados, hoje esta escravidão é as lutas do dia a dia. Por causa das falhas humanas é que vem as barreiras e as dificuldades, e as nossas bênçãos era para chegar muito mais com velocidade. Quem crê nisso diz a Deus, diz glória a Deus aí, porque Deus está aqui. E aqui diz na palavra de Deus, olha só versos 38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Pilatos, como uma autoridade, em questão de segundo ele teve uma personalidade. Porque ele reconheceu que Jesus não era pecador, não era criminoso. Isso é personalidade. Ele reconheceu em questão de segundo. Como Gamaliel. Gamaliel lá em Atos, ele defendeu os discípulos. Porque naqueles dias passavam pessoas pela cidade que não faziam obras por meio da palavra de Deus. E quando os discípulos chegaram ministrando a palavra de Deus, Gamaliel defendeu. Isso é personalidade, reconhecimento. Quando temos personalidade, temos reconhecimento. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 6, versos 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi. Olha aqui o que Jesus fala. Capítulo 6, versos 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo? Amém? Jesus escolheu 12 homens para ser discípulos, para serem aprendizes, para serem alabaxé, para serem vasos de Deus usados pelo Espírito Santo. Logo após a ressurreição de Cristo, porque o Evangelho se espalhou para toda parte, mas no meio dos 12 havia um diabo. Jesus ele estava se referindo ao personagem de Judas, um homem que era preciso fazer parte da jornada, porque seria ele o traidor. Judas amava Jesus o suficiente? Não. Ele amava estar ali com Jesus. Ele amava estar ali andando com Jesus. Ele amava ver os milagres de Jesus. Mas ele ainda não tinha uma personalidade, um caráter forjado. É esse o cuidado que Deus quer que tenhamos. Tem pessoas que vivem o tempo todo tacando pedra no outro. Tem pessoas que vivem o tempo todo acusando o outro. Quem já foi alvo de acusação? Eu já fui. Quem já foi alvo aí de passar por julgamento? O diabo ele vem somente para matar, roubar e destruir. Aí é onde entra o demônio. O demônio ele entra somente nas nossas aceitação. Deus quer trabalhar na nossa natureza. Deus ele quer nos forjar, mas até então a gente ainda está achando bom praticar certos erros. E agora, irmãos, quando é que a gente vai ser liberto de certos tipos de hábitos e costumes? Isso não é demônio, isso é natureza, personalidade.